Segundo, segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Se o fundo musical estiver muito alto, vocês avisam, tá? Que a gente abaixa um pouquinho, eu abaixo um pouquinho mais. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia as vasilhas, e elas enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Só até aqui, irmãos. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Né? Lembra dessa passagem de quando Eliseu aumentou o azeite da viúva? Passagem super mega conhecida por todos nós. Tá bom o fundo musical? Tá atrapalhando vocês? Dá para continuar? Tá bom? Senão a gente para. Mas não quero que atrapalhe vocês, não. Tá bom? Vocês ouvirem. Só manda um joinha. Irmãos, pensa só uma coisa comigo. A gente vai para a presença de Deus de um jeito ou de outro. E tem uma outra coisa. A gente cai na prova de um jeito ou de outro. Vocês me veem sempre falar a título de brincadeira, fazendo graça com vocês, mas é uma pura verdade verdadeira. Que o pobre, quando não apanha, tá jurado. Então, o que isso quer dizer? Que de uma maneira ou de outra, nós sempre estaremos em algum processo de aprendizado, de crescimento, de evolução, enfim. Entretanto, esses processos custam, mas não é que custa caro ou custa barato. Eles custam choro, eles custam lágrimas, esses processos custam perdas. E para a gente conseguir assimilar tudo isso? Porque quem de nós não lida com facilidade com o ganho? Ganhar um carro, ganhar um amor, um companheiro, uma companheira, ganhar um dinheiro que não estava esperando, ganhar uma nova chance na vida. Quem de nós não fica feliz? A pessoa fala para você: olha, você ia morrer amanhã, mas você vai ter agora mais 200 anos de vida. Você ia ficar muito feliz. Mas se a pessoa dizer: olha, você tinha 200 anos de vida, mas agora você vai morrer amanhã, a reação seria a mesma? Evidente que não. Né? A reação seria completamente diferente. Então, diante disso, o Senhor está trazendo a sua palavra essa noite para dizer para nós sobre o aumento do azeite. E é evidente que todos nós acabamos por levar para a parte material, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para as nossas contas, para os nossos problemas, para as coisas que nós passamos no nosso dia a dia. É bem natural que assim seja. E é assim mesmo, efetivamente. É assim também.
Mas o azeite, irmãos, que não pode se secar, o azeite, amados irmãos, que não pode acabar, é o azeite da palavra dentro dos nossos corações. Essa fonte inesgotável de amor, de escape, glória ao nome do Senhor, de entendimento, que vem do coração de Deus para nós. Oh, aleluia, Espírito de Deus. Essa fonte, irmãos, ela nunca se secará em nós. Você lembra do azeite? Ele só parou quando acabou as vasilhas. Enquanto tiver coração precisando ser cheio, o azeite da palavra não se acabará. Ele não vai parar de jorrar. Ele não vai parar de nascer, de brotar, de ser criado por Deus para as nossas vidas. Entretanto, como eu estava dizendo aos irmãos, essa mulher viu uma grande obra, não é? Viu a multiplicação do azeite, viu a coisa bonita que Deus fez com a sua vida, com a sua família. Afinal, os seus filhos estavam para ser levados cativos, para serem escravos, para pagar aquela dívida. Então, quando a gente lembra da obra, quando a gente lembra da coisa bonita que Deus fez, como não dar glória a Deus? Como não dizer, Senhor, que coisa linda, que mulher bem-aventurada, que mulher sortuda. Mas e os dias da fome? E o dia que o credor bateu na porta e falou, vou levar teus filhos para pagar a dívida que teu marido deixou? E os dias da incerteza? E os dias do medo, da dúvida, do choro? Hoje o Senhor vem te dizer, aleluia, eu estava lá. Eu estava lá do teu lado, naquele momento do choro. Fui eu quem enxugou as tuas lágrimas, diz o Senhor. Fui eu quem me aproximou de ti, te acalentei o rosto, te abracei, aquela presença que você sente nos dias da tua angústia, aquele carinho, aquele afago, aquele sentimento de proteção. Glória ao nome do Senhor. Saiba que é Deus cuidando de você. E a igreja de Deus precisa desesperadamente desse relacionamento próximo com o Senhor, desse relacionamento íntimo com o Senhor, desse relacionamento de toque de Deus, para que você se lembre que a fonte da vida não se secou e nunca se secará. E o Senhor hoje atravessa as ondas dessa internet. É um escritório, irmão. Olha aqui minhas coisas, ó. Olha lá, pasta, bagunça de tanta coisa. Mas o que o Senhor quer? Quer almas, quer falar com vidas. Então fecha uma porta aqui, Deus abre outra lá. E você achou mesmo que Deus não ia criar uma maneira de te encontrar essa noite? Você achou mesmo que o Espírito Santo não ia achar uma maneira de tocar em você essa noite? Qual foi o teu devaneio para pensar que o Senhor não ia usar uma forma de te tocar? Chegou as coisas aqui de última hora, era 7h30 da noite que eu comprei pelo Mercado Livre. Falei, quer saber? Vou fazer uma live. Irmão, nós somos instrumentos na mão de Deus. E o Senhor faz de você um instrumento na sua mão. Porque através da sua vida, o nome de Deus é glorificado lá longe. O nome de Deus é glorificado ali perto. E hoje o Senhor diz a todos nós, pela sua palavra, eu vou aumentar o teu azeite. Salaia, lama, salaia. Canta, Jesus, eu vou aumentar o teu azeite. Eu vou aumentar a porção do Espírito que está em você.
E o adversário que te vê tão pequenininho, tão pequenininha, ele não tem noção das coisas bonitas que o Senhor está fazendo na tua vida. Porque ele não tem visão ampliada, ele tem uma visão pobre, ele tem uma visão pequena, ele tem uma visão superficial. Mas o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor enxerga tudo e vai além, irmão, da concepção humana. Vai além, irmã, ô viúva. Eu estou aumentando o teu azeite essa noite, diz o Senhor. Eu estou aumentando o teu azeite, irmão, diz o Senhor. Eu estou aumentando o teu azeite, irmã, diz o Senhor. Glorifica a Deus aí na live e diga, Senhor, coisa boa. Coisa boa é sentir a tua presença. Coisa boa é saber que eu não estou sozinho, não estou sozinha. Irmão, você nunca esteve, nunca estará. O Senhor nunca permitirá que essas coisas ruins aconteçam na tua vida. O Senhor nunca vai te deixar, tia Inês, Deus nunca te deixará nem te desamparará. Quantas vezes a gente olha para o lado e fala, Senhor, Deus, eu estou largado no mundo. Eu sou uma folha largada no vento, ninguém sabe. Não, irmão. Tu és a menina dos olhos de Deus. Você é a expressão, você é a manifestação de Deus na terra. Você é a glória de Deus manifesta na terra. Onde você passa, tem a glória de Deus na tua vida. Irmão, irmã, povo de Deus, recebamos essa noite, em nome do Senhor dos Exércitos, a unção do Espírito Santo sobre todos nós. O derramamento desse azeite santo sobre todos nós. Esse azeite que vai curar as feridas da tua alma, vai curar até a chaga da tua carne, até a tua doença física. O Senhor vai visitar agora a tua alma, glória a Jesus, aleluia. O Senhor vai te alcançar com seu Espírito, e vem o conforto, e vem, irmãos, o reforço, vem, irmãs, o refúgio. Vem o Senhor cuidando de nós. Vem o Senhor manifestando a sua glória em cada segundo da nossa vida. E o que o adversário espera? Você fracassado, você fracassada, você jogado numa sarjeta, a sua família destruída, a sua igreja fechada, a sua carteira sem assinar, os seus filhos na droga, os adolescentes se perdendo no vício. É isso que o adversário espera. Mas essa é a expectativa do inferno. Deus não trabalha com expectativa. Deus trabalha com realidade. E a realidade de Deus para você hoje é essa. Eu estou enchendo o teu vaso, aleluia, de azeite. Estou enchendo a tua botija de azeite. Então eu quero, irmão, irmã, fala, profetiza isso sobre a tua vida. Eu estou cheio do Espírito Santo. Aliança, Jesus. Eu estou cheio do Espírito Santo, Deus. E deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor curar os males que estão em você. Deixa o Senhor te libertar. Deixa o Senhor fazer de você uma nova criatura. Hoje Deus tira a tristeza. Hoje Deus tira o desânimo. Hoje Deus tira a depressão. Hoje Deus tira o medo. E Deus coloca força, alegria, vigor. Deus coloca a unção do seu Espírito. Deus coloca a porção dobrada. E diz a toda a sua amada igreja, meu povo, meu rebanho, não vos inquieteis por coisa alguma,
pois potente é a mão do Senhor para vos livrar. Glória ao nome do Senhor. E as pedras de tropeço, os laços de embaraço que são lançados rotineiramente, constantemente no teu caminho. Glória ao nome do Senhor. Estão sendo cortados pela virtude da palavra. Servo e serva de Deus. Lembra-te que o Senhor está te enchendo do Espírito Santo. Lembra que o Senhor está te enchendo de uma unção maravilhosa, que a glória de Deus está derramada sobre a tua vida, e que o Senhor tem em você, tem em mim, irmão, um projeto de salvação, um projeto maravilhoso, que não fica entre quatro paredes, que não se detém num CNPJ, num pedaço de papel. O projeto de Deus é para a glória eterna, o projeto de Deus é para salvação, é para derramamento do Espírito Santo, o projeto de Deus é para sempre. E será para sempre nas nossas vidas. Ô viúva, prepara-te. Não é Eliseu, mas é o chefe de Eliseu que está falando contigo. Estou te enchendo do meu azeite, da minha glória, e da minha presença, e da minha Shekinah. Aliança, Jesus, receba. Receba em nome de Jesus a glória de Deus sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus o visitar de Deus sobre o teu coração. Receba em nome de Jesus a porta aberta. Receba em nome de Jesus a certeza de que você não está sozinho e de qualquer que seja a maldição que lançaram contra você, os olhos ruins que te miraram, eles caem por terra hoje, agora, no nome do Senhor dos Exércitos. Então, amados irmãos, essa mulher passou por esse processo tão difícil, mas viu a glória de Deus. Às vezes Deus tira alguma coisa de nossa volta, mas não é por maldade, não é por castigo, é para nos dar a chance de ver a sua glória. É para nos dar a chance de ver o seu poder manifesto na nossa vida. E se assim fizermos, amados irmãos, se assim procedermos, o Senhor diz, não faltará nada na tua vida. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não se secará, diz o Senhor. Nunca! E o Senhor mostrará ao seu povo o seu poder. O Senhor mostrará à sua igreja o seu poder. Mostrará a nossa irmandade que a mão de Deus está colocada sobre a nossa vida. Amanhã ainda você terá a resposta de Deus pela palavra, porque o teu vaso estará cheio do azeite do céu. Guardei uma boa palavra de Deus. O nome do Senhor Deus seja sempre louvado. Amém, Jesus amado. Glória, glória a Deus.